Olá, pessoal, tudo bem? Acabo de chegar na minha casa depois da nossa quarta aula ao vivo, que foi um sucesso. Eu fiquei muito contente com a participação de vocês, o engajamento, no desafio da coordenadora, no desafio da selfie sustentável, bem como as contribuições cheias de conhecimento em relação à sustentabilidade. Olha, vocês fizeram acontecer nessa disciplina e eu fiquei realmente muito satisfeita com o nível de conhecimento dessa turma. Mas ficaram algumas dúvidas remanescentes a respeito dessa nossa aula e eu vim aqui com esse pequeno vídeo para elucidá-las. Então vamos lá. A primeira dúvida é do Rubens Barbosa de Oliveira, do Polo de Belo Horizonte. Ele pergunta, primeiro ele dá boa noite aos colegas e ele fala que hoje em dia as placas fotovoltaicas são muito comentadas e ele gostaria que eu falasse um pouco mais sobre isso. Pois bem, placas fotovoltaicas, Rubens, é uma tecnologia limpa, uma tecnologia sustentável. Ela traz sim benefício econômico para quem adquire essa tecnologia. Ela exige um investimento do interessado. Elas não são muito baratas, porém elas têm duração de cerca de 25 anos e elas são fabricadas de silício ultra puro, tanto que aqui no Brasil não existe nem a fabricação dessas placas. Elas vêm de um modo geral da Alemanha ou da China, são importadas. O que mais eu posso dizer? As maiores usinas fotovoltaicas estão nos Estados Unidos. Lá nós temos as 3 maiores usinas. Depois você pesquisa na internet. Elas ficam em desertos, então nada mais propício, né? Pela recepção solar intensa. E essa energia ela é convertida e transferida para as cidades próximas a esses desertos. É bastante interessante. Eu sou apoiadora do uso das placas fotovoltaicas para as residências. O investimento não é barato, porém uma residência não é necessário uma quantidade muito grande dessas placas, né? Uma casa normal, de uma quantidade média de número de familiares, e isso vai trazer economia sim para o orçamento familiar. É bastante fácil adquirir essas placas. Hoje em dia no Brasil existem muitos revendedores, muitos representantes deste comércio, então vale a pena investigar. Você vai perceber sim uma redução na conta de energia e ela é bastante duradoura, 25 anos. Para uma compra você acaba dissolvendo, né, esse investimento nos 10 primeiros anos, quem sabe até menos. No meu mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer uma usina fotovoltaica. Eu fiquei bem impressionada. Elas são rotativas, como se fosse um efeito girassol. Elas acompanham o sol durante o dia. São placas mais tecnológicas. Existem as fixas e as que são elas se adaptam ao sol. Elas são chamadas de placas girassóis. Fiquei bem impressionada e ela não só estava em um campo, como era uma usina, mas também existiam placas nos estacionamentos, né, dessa empresa, dessa usina. Então eles faziam coberturas dos estacionamentos com placas fotovoltaicas. O conforto térmico embaixo delas não era tão agradável, porém o carro não ficava exposto ao sol, né, o carro dos colaboradores dessa usina, e também já gerava mais um bloco de placas nessa usina. Foi bastante interessante, mas muito pequena, não se compara às grandes usinas presentes nos Estados Unidos.
Vale a pena você pesquisar, tudo bem? Muito obrigada pela sua contribuição, sua dúvida. Agora, a próxima dúvida é do Alexandre Adelino, do Polo de Curitiba Centro. Olá, Alexandre. Ele fala sobre o balanço social, se ele pode ser alterado ou até mesmo maquiado devido à corrupção. Olha, Alexandre, é mais improvável que isso aconteça, porque uma empresa a qual busca o balanço social, né, que trabalha dessa forma, já com responsabilidade social, tende a ser uma empresa socialmente correta. Então, é improvável que isso aconteça, é menos provável, mas eu não posso garantir a ética e a moral dos outros, né? Mas, de antemão, a gente já pode ter uma boa impressão dessa empresa que pratica o balanço social, responsabilidade, né? Porque já há algum tipo de comprometimento perante a sociedade, perante os colaboradores, perante a si mesma, né? A própria corporação. Nunca tive nenhum relato, mas isso, né, pode acontecer, eu não posso garantir. Mas eu nunca tive essa informação, nem mesmo na literatura, ou conversando com colegas que trabalham diretamente com essas certificações, esses modelos, esses prêmios, enfim. Mas valeu pela reflexão, muito obrigada. Já o Luiz César Pfeiffer Sobrinho, do Polo de Paranaguá, Paraná, olá! Ele faz uma pergunta bem direta: se existe diferença entre ética e moral? E sim, existe, são conceitos diferentes. A ética, ela é um conjunto de conhecimento extraído da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Já a moral é uma outra coisa, porque ela é um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e são usadas continuamente por cada cidadão. E essas regras, elas orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou mal, por exemplo. Então, ética e moral são coisas diferentes. O Paulo Henrique da Silva, Paulo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Olá, Paulo. Olá, alunos de Minas. Ele pergunta se eu considero a reciclagem sempre a melhor opção se tratando de práticas sustentáveis. A reciclagem é uma prática extremamente positiva, mas a gente não pode reduzir a sustentabilidade somente à reciclagem. Mas se a gente está falando de uma empresa onde gera muitos resíduos e não existia até a implantação do gerenciamento de resíduos nada a favor do controle e do descarte desses resíduos, sim, a reciclagem ela tem uma pontuação enorme sobre a sustentabilidade, mas a sustentabilidade no caso ambiental. Mas no caso, existem os outros pilares, só que a reciclagem, né, ela acaba envolvendo, quando bem planejada, a economia, a sociedade e o meio ambiente. Então, ela é uma ótima prática, mas ela não é a única coisa que está ligada à sustentabilidade. Tudo bem? Por último, da quarta aula, temos a dúvida do Paulo Henrique da Silva, também, o nosso mesmo aluno, Paulo de Pouso Alegre. Ele mandou duas perguntas. Que bom, Paulo Henrique, você estava bastante participativo na nossa aula. Ele diz o seguinte: assim como o tema da sustentabilidade, a educação no Brasil evoluiu muito nos últimos anos, porém ainda temos um longo caminho a ser percorrido. Eu concordo, Paulo. Que aspectos você considera que devemos considerar para desenvolvermos um modelo de educação para a sustentabilidade? Olha, Paulo, eu acredito que a sustentabilidade ela já deve estar inserida na grade curricular básica
Então, ela deve já começar a ser ensinada para as nossas crianças no ensino básico e ser levada a sério. Então, eu acho que os alunos devem ter acesso a práticas sustentáveis, ações sustentáveis, e que isso não fique somente ligado à teoria, que isso crie um paradigma de obrigação, que a sustentabilidade seja vista como algo prazeroso e algo que vai manter o nosso meio comum, a nossa casa, né, o planeta Terra, mais saudável, mais equilibrado para nós e as futuras gerações. Então eu acho, né, que para desenvolvermos esse modelo de educação é que ele pertença à grade curricular escolares do ensino fundamental e médio. Essa é a minha opinião, como já existe nos países desenvolvidos, como a Alemanha, Suíça, entre outros, onde as crianças já desde cedo já praticam ações sustentáveis dentro da própria escola. Então, espero ter ajudado, espero ter elucidado as dúvidas de vocês. Eu deixo aqui o meu abraço e um até logo. Como eu disse, sustentabilidade é feito através de comunidade. E eu tive certeza que nós somos uma comunidade muito grande e forte pelo Brasil afora. Até mais. Tchau, tchau.